Quando ele faz isso, o inconsciente dele já está apaixonado por você. Existe um momento muito específico em que o inconsciente de um homem já está apaixonado, mesmo quando a mente dele ainda tenta negar, controlar ou racionalizar o que sente. Para Carl Jung, o inconsciente sempre se antecipa à consciência. Ele sente antes, reage antes e decide antes. Por isso, quando ele faz isso, esse comportamento silencioso, aparentemente neutro, mas carregado de tensão emocional, não é confusão comum. É o inconsciente já envolvido, enquanto o ego ainda tenta se proteger. O homem pode dizer a si mesmo que não é nada sério, que está tudo sob controle, que não é o momento certo. Mas o inconsciente não segue argumentos. Ele se manifesta em pensamentos involuntários, reações corporais, atenção excessiva e mudanças sutis de comportamento. Jung explicava que aquilo que nasce no inconsciente não pede autorização ao ego, ele simplesmente emerge. E quando o inconsciente se apaixona, o ego entra em estado de defesa. Ele tenta controlar, se afastar, racionalizar ou minimizar o sentimento. Não porque não sente, mas porque sente demais, sem saber como lidar. O homem cujo inconsciente ainda não foi tocado age com leveza, com previsibilidade, com indiferença tranquila. Já aquele cujo inconsciente já se envolveu passa a agir de forma contraditória. Ele observa mais do que fala. Ele se controla mais do que gostaria. Ele sente a sua presença mesmo quando você não está ali. O inconsciente já escolheu, mas a consciência ainda não teve coragem de aceitar. Jung dizia que tudo aquilo que é reprimido continua atuando nas sombras. O amor inconsciente não desaparece com o silêncio. Ele se intensifica internamente. Por isso, quando ele faz isso, quando ele muda o ritmo, a postura, o olhar, o cuidado silencioso, não é acaso. É sinal de que algo profundo já foi ativado. O inconsciente já criou vínculo. O ego apenas corre atrás, tentando entender o que aconteceu. Fique comigo até o final, porque você vai entender exatamente qual atitude revela que o inconsciente dele já está apaixonado por você. E por que, depois disso, nada dentro dele permanece igual, mesmo que ele tente fingir o contrário. Para Carl Jung, a consciência nunca é o ponto de partida dos sentimentos profundos. Ela é o último estágio. O que realmente move as escolhas emocionais nasce no inconsciente. Um território que não funciona por lógica, mas por símbolos, experiências e impressões emocionais acumuladas ao longo da vida. Por isso, quando o inconsciente de um homem se apaixona, a mente consciente ainda está tentando entender o que aconteceu. Ele sente antes de compreender, reage antes de decidir, se envolve antes de admitir. O inconsciente não pergunta se é o momento certo, se faz sentido racional ou se existe risco emocional. Ele apenas reconhece afinidade psíquica. Quando encontra alguém que ativa memórias emocionais profundas, padrões de vínculo e imagens internas de conexão, ele se move. Jung chamava isso de reconhecimento arquetípico. Algo dentro dele reconhece algo em você antes que a razão consiga explicar. A consciência, por outro lado, é cautelosa. Ela analisa, compara, avalia riscos. Quando percebe que o inconsciente já se envolveu, entra em conflito. O homem começa a racionalizar o sentimento, tentando encaixá-lo em explicações lógicas. Timing errado, momento complicado, prioridades diferentes. Nada disso apaga o que já foi ativado. São tentativas do ego de recuperar controle depois que o sentimento já escapou. Esse descompasso cria comportamentos contraditórios. O inconsciente puxa para perto. A consciência tenta frear. Ele se aproxima emocionalmente em alguns momentos e se distancia em outros. Não porque joga, mas porque está dividido internamente. Jung explicava que quando consciência e inconsciente entram em oposição, o comportamento se torna ambivalente. A paixão inconsciente não é linear.
Outro ponto essencial é que o inconsciente se manifesta mesmo quando é negado. Ele aparece no corpo, no olhar, na atenção excessiva, na dificuldade de se desligar. O homem pode tentar se convencer de que não é nada sério, mas o corpo não mente. A psique já criou vínculo. A consciência apenas tenta acompanhar. Por isso, quando você sente que algo mudou sem uma explicação clara, quando percebe um cuidado silencioso, uma atenção constante, uma tensão emocional no ar, é porque o inconsciente já se moveu. A consciência ainda está atrasada. Jung dizia que o inconsciente sempre tenta se tornar consciente. E até que isso aconteça, o sentimento continua atuando nas sombras, influenciando atitudes, escolhas e reações. O homem não se confunde porque não sente. Ele se confunde porque sente antes de entender. O inconsciente já decidiu. A consciência ainda está tentando alcançar o que já foi vivido internamente. Quando o inconsciente de um homem já está apaixonado, ele pode tentar negar com palavras, com distância ou com racionalizações, mas o comportamento sempre entrega. Jung dizia que o inconsciente se manifesta apesar da vontade consciente. Ele escapa pelos detalhes, pelos gestos, pelas reações que não passam pelo filtro do controle. Existem 3 comportamentos muito específicos que revelam quando o inconsciente já se envolveu profundamente, mesmo que a mente ainda tente resistir. O primeiro comportamento é a atenção que não se desliga. O homem cujo inconsciente já está apaixonado não consegue simplesmente ignorar. Mesmo quando tenta manter distância, ele observa. Ele percebe mudanças de humor, detalhes sutis, pequenas alterações na sua rotina emocional. Ele sabe quando você está diferente, mesmo sem você dizer nada. Essa atenção não é esforço consciente, é vigilância inconsciente. Jung explicava que aquilo que ganha valor psíquico se torna centro de atenção automática. O homem que não sente nada, não percebe. O homem cujo inconsciente já escolheu está atento mesmo quando finge neutralidade. Ele pode parecer calmo por fora, mas por dentro existe um radar emocional constantemente ligado. O segundo comportamento é a regulação emocional em função de você. Ele começa a se conter, a medir palavras, a controlar reações que antes seriam espontâneas. Não é cálculo estratégico, é cuidado inconsciente. Ele não quer errar com você, não quer causar uma ruptura. O inconsciente já reconheceu valor e tenta proteger aquilo que sente como importante. Jung dizia que quando algo é significativo, o ego cria defesas para não perder. O homem que não está envolvido age sem pensar. O homem cujo inconsciente já se apaixonou pensa antes de agir, mesmo sem perceber que está fazendo isso. O terceiro comportamento é a contradição interna que aparece em atitudes. Ele se aproxima e se afasta. Demonstra interesse em um momento e silêncio no outro. Não por jogo emocional, mas por conflito psíquico. O inconsciente puxa para a conexão. A consciência tenta frear para evitar risco. Jung afirmava que quando existe tensão entre consciência e inconsciente, o comportamento se torna ambivalente. Essa oscilação não é falta de sentimento, é excesso. Se fosse pouco, ele seria linear. Se fosse superficial, ele seria previsível. A instabilidade revela profundidade. Esses 3 comportamentos têm algo em comum. Nenhum deles é planejado. Todos surgem apesar da tentativa de controle. O inconsciente não negocia com a razão. Ele age. Ele influencia decisões, muda prioridades, altera reações emocionais antes que o homem perceba. Por isso, quando você sente que algo está ali mesmo sem declarações, quando percebe cuidado silencioso, atenção constante e tensão emocional no ar, não é imaginação. É o inconsciente dele já envolvido. Jung dizia que aquilo que é reprimido não desaparece. Continua atuando nas sombras. A paixão inconsciente não some com o silêncio.
Ela se intensifica internamente até encontrar espaço para se tornar consciente. O homem pode tentar se convencer de que não é nada sério, mas o corpo, o comportamento e a atenção o traem. O inconsciente já criou o vínculo. A consciência ainda está tentando alcançar. Quando esses comportamentos aparecem, não significa que ele está pronto para assumir, significa que algo profundo já foi ativado. E depois que o inconsciente se apaixona, nada dentro dele permanece exatamente igual, mesmo que ele tente manter tudo sob controle. Para Carl Jung, a mente consciente não é o centro das decisões emocionais profundas. Ela é apenas a superfície. O inconsciente é o verdadeiro território onde as escolhas afetivas se formam. Por isso, o inconsciente se apaixona antes da mente porque ele opera por reconhecimento simbólico, não por lógica. Ele reconhece padrões emocionais, imagens internas, experiências arquetípicas e sensações de familiaridade que a razão ainda não sabe nomear. Quando algo ressoa nesse nível, o envolvimento acontece antes que a mente tenha tempo de analisar. O inconsciente guarda a história emocional inteira do indivíduo. Ele contém memórias de vínculos primários, experiências de apego, feridas antigas e desejos não vividos. Quando alguém ativa esse campo, o inconsciente reage imediatamente. Jung chamava isso de constelação psíquica. Algo dentro do homem é constelado pela presença do outro. Não é escolha, é ativação. A mente consciente só entra depois, tentando entender por que aquele sentimento surgiu. Outro motivo central é que o inconsciente não funciona no tempo linear. Ele não pensa em passado, presente ou futuro da mesma forma que a consciência. Ele sente intensidade, significado e impacto. Quando você entra no campo emocional dele, o inconsciente reage como se aquilo fosse agora e absoluto. A mente, por outro lado, tenta contextualizar, avaliar riscos e criar narrativas para justificar ou negar o que já foi sentido. Existe também o papel dos arquétipos. Jung afirmava que o amor profundo ativa imagens arquetípicas internas. A figura feminina pode constelar a ânima, despertando sensibilidade, desejo de vínculo e profundidade emocional. Quando isso acontece, o inconsciente reconhece algo essencial antes que a mente compreenda. O homem passa a sentir atração, cuidado e necessidade de proximidade sem saber exatamente por quê. A mente tenta explicar depois. Outro fator é que o inconsciente não teme vulnerabilidade, ele busca completude. A consciência teme perda de controle, rejeição e dor. Por isso, quando o inconsciente se apaixona, a mente entra em conflito. Ela tenta proteger o ego de uma exposição que parece perigosa. Surgem racionalizações, afastamentos, controle excessivo. Não porque o sentimento não existe, mas porque a mente ainda não acompanhou o movimento profundo que já aconteceu. O inconsciente também se apaixona antes porque ele percebe potencial de transformação. Jung dizia que todo encontro significativo carrega a possibilidade de mudança psíquica. O inconsciente se move em direção ao que pode expandir a personalidade. A mente, ao perceber isso, teme a perda da identidade antiga. O conflito nasce aí. O inconsciente quer avançar, a mente quer preservar. Por fim, existe o princípio da compensação. Quando a vida emocional está empobrecida ou reprimida, o inconsciente reage com força diante de uma oportunidade de conexão real. O sentimento surge intenso, quase urgente. A mente não estava preparada para isso. O inconsciente se apaixona como forma de equilibrar aquilo que faltava. Por isso, quando o inconsciente de um homem já está apaixonado, a mente ainda pode negar, resistir ou tentar controlar. Mas o sentimento já está ativo. Jung dizia que aquilo que começa no inconsciente busca, inevitavelmente, tornar-se consciente.
Até que isso aconteça, o amor atua em silêncio, moldando comportamentos, decisões e reações emocionais sem pedir permissão à razão. Quando o inconsciente de um homem já escolheu, você deixa de ocupar um lugar comum na vida emocional dele. Você não é apenas alguém interessante ou atraente, você se torna referência interna. Jung dizia que aquilo que é investido de energia psíquica passa a organizar o campo emocional ao redor de si. E é exatamente isso que acontece. Mesmo quando ele tenta racionalizar, se controlar ou manter distância, você atua dentro dele como presença constante. Você representa familiaridade profunda, não no sentido de rotina, mas de reconhecimento. Algo em você desperta uma sensação de conhecer sem saber de onde. Essa familiaridade não é construída conscientemente. Ela nasce de padrões inconscientes, imagens internas e experiências emocionais antigas. Jung explicava que o inconsciente reconhece antes de entender. Ele reage ao que parece essencial, não ao que é conveniente. Você representa a ativação da ânima. A ânima, enquanto imagem feminina interna, desperta sensibilidade, empatia, desejo de vínculo e profundidade emocional. Quando você constela essa imagem, o homem passa a sentir mais, a perceber nuances emocionais e a desejar proximidade real. Isso o transforma internamente. O inconsciente já se moveu. A consciência ainda tenta acompanhar. Você representa desestabilização criativa. Perto de você, ele não consegue permanecer no automático. Ele pensa, sente e reage de forma diferente. Você rompe padrões antigos de comportamento. Jung afirmava que encontros significativos quebram a rigidez psíquica e abrem espaço para crescimento. Essa quebra assusta, mas também atrai. Ele se afasta às vezes não de você, mas da mudança interna que percebe quando está perto. Você representa risco emocional real. Não risco superficial, mas risco de se envolver de verdade. O inconsciente reconhece potencial de entrega. A consciência teme perder controle. O conflito nasce aí. Ele se controla porque sente que, se relaxar, vai se entregar mais do que planejou. O controle é tentativa de proteger o ego de uma transformação que já começou. Você representa espelho psíquico. Quando ele está com você, ele se vê. Vê fragilidades, desejos, medos e partes sensíveis que estavam adormecidas. Jung dizia que o outro significativo funciona como espelho do inconsciente. O homem pode tentar se afastar para não olhar para esse reflexo, mas ele não consegue apagar o impacto. Você representa a possibilidade concreta de mudança de vida. O inconsciente não se apaixona por acaso. Ele se move em direção ao que pode ampliar a personalidade. Você simboliza essa ampliação. Por isso, mesmo no silêncio, mesmo na distância, você permanece presente internamente. O inconsciente não solta facilmente aquilo que reconheceu como significativo. Quando o inconsciente já escolheu, o tempo não apaga. O silêncio não desfaz. A mente pode negar, mas o sentimento continua atuando nas sombras. Você não é uma opção passageira. Você se torna um marco interno. E depois disso, nada dentro dele permanece exatamente como antes, mesmo que ele tente fingir que sim. Quando o inconsciente de um homem já se envolveu, o erro mais comum é tentar confirmar isso com pressa. O sentimento já está ativo, mas ainda não foi integrado à consciência. Jung dizia que aquilo que nasce no inconsciente precisa de tempo e de um ambiente seguro para se tornar consciente. A atitude feminina que favorece esse processo não é insistência nem afastamento brusco. É presença estável. A primeira orientação é não buscar provas imediatas. O inconsciente não se expressa por declarações rápidas, mas por consistência silenciosa. Perguntas diretas, cobranças por definição ou tentativas de acelerar o processo colocam o ego dele em defesa. O homem sente que, se admitir o que já sente, será pressionado a agir antes de estar pronto.
A pressa cria resistência. A segunda orientação é manter coerência emocional. Oscilações bruscas de humor, jogos de aproximação e afastamento, ou reações intensas aos silêncios dele criam instabilidade. O inconsciente dele já está sensível. Ele observa se o vínculo é previsível ou caótico. Quando você permanece emocionalmente coerente, envia uma mensagem silenciosa. Aqui, o sentimento pode existir sem virar descontrole. A terceira orientação é não interpretar o silêncio como rejeição. O silêncio, nesse estágio, costuma ser digestão psíquica. Ele está integrando o impacto emocional. Quando a mulher reage ao silêncio com insegurança, ela adiciona pressão ao processo. Jung afirmava que a integração ocorre no recolhimento. O silêncio não é ausência de sentimento, é trabalho interno. A quarta orientação é não competir por atenção. Provocar ciúme, buscar validação externa ou criar disputas emocionais reforça o medo inconsciente dele de perder controle. O inconsciente não se entrega em ambientes de ameaça. Ele se entrega onde percebe maturidade emocional. A quinta orientação é continuar vivendo a própria vida com verdade. Não como estratégia, mas como postura interna. A mulher que não paralisa sua existência transmite autonomia. Isso tranquiliza o medo dele de fusão emocional. Ele percebe que amar você não exige perder a própria identidade. Essa percepção diminui a necessidade de defesa. A sexta orientação é acolher sem invadir quando ele se aproxima. A aproximação costuma vir em gestos pequenos. Quando isso acontece, a mulher consciente não intensifica demais nem se fecha. Ela responde com naturalidade, criando ritmo seguro. Isso ensina ao inconsciente dele que a proximidade não gera cobrança. A sétima orientação é confiar no impacto já causado. O inconsciente não se apaixona por acaso. Ele reconheceu algo essencial. Reforçar isso com ansiedade só atrapalha. A confiança silenciosa preserva o espaço para que o sentimento amadureça. Agir assim não garante imediatismo, mas protege algo fundamental: a possibilidade de o inconsciente se tornar consciente sem trauma. O homem só assume o que sente quando percebe que pode fazê-lo sem perder o chão. E a mulher que sustenta esse espaço se torna o lugar onde o amor deixa de ser impulso inconsciente e passa a ser escolha consciente. Quando o inconsciente de um homem já se apaixonou, ainda existe vínculo ativo, ainda existe impacto emocional real, ainda existe possibilidade de integração consciente. Mas dois erros específicos fazem esse movimento natural se interromper e fazem o inconsciente entrar em retração defensiva. Esses erros não apagam o sentimento, mas fazem a psique dele se proteger para não se sentir ameaçada. Transformar a intuição em cobrança. O primeiro erro é pegar a percepção de que algo existe e transformá-la em cobrança emocional. Quando a mulher sente que o inconsciente dele já se envolveu, mas tenta arrancar confirmação, definição ou garantias, ela desloca o processo do inconsciente para o ego antes do tempo. Jung dizia que aquilo que ainda está em formação não responde à pressão. O inconsciente precisa de espaço simbólico para amadurecer. A cobrança ativa o medo de ser engolido emocionalmente. O homem não se afasta porque não sente, mas porque sente que perderá o controle se admitir. O inconsciente, diante da pressão, se fecha para se proteger. Reagir ao silêncio com insegurança. O segundo erro é interpretar o silêncio como rejeição pessoal e reagir com ansiedade, ciúme ou necessidade de validação. O silêncio, nesse estágio, é digestão psíquica. Ele está reorganizando internamente o que sentiu. Quando a mulher reage ao silêncio como abandono, ela cria instabilidade emocional no campo relacional. O inconsciente não se abre onde percebe ameaça emocional. Ele se retrai. Jung afirmava que o inconsciente se defende quando a consciência força o ritmo da integração.
Esses dois erros têm a mesma raiz: tentar tornar consciente algo que ainda está sendo elaborado internamente. O amor inconsciente não se desenvolve sob vigilância. Ele amadurece em ambiente seguro. Quando a mulher evita esses erros, ela não força o sentimento a se esconder. Ela preserva o caminho para que o inconsciente encontre espaço para se tornar consciente. O inconsciente só se fecha quando sente perigo emocional. Quando encontra estabilidade, ele continua trabalhando silenciosamente até que o vínculo esteja pronto para emergir de forma clara. Quando o inconsciente de um homem já está apaixonado, o que acontece depois não depende de mais sinais, mais provas ou mais confirmações externas. Depende de integração interna. Para Carl Jung, tudo aquilo que nasce no inconsciente busca, inevitavelmente, tornar-se consciente. Mas esse movimento só acontece quando o ego sente que pode atravessar a transformação sem se desintegrar. É por isso que o amor inconsciente não responde à pressa. Ele responde à segurança. A revelação final é simples e profunda. Ninguém luta contra algo que não tem valor real. Se o inconsciente dele já se apaixonou, o conflito não é sobre você. É sobre a mudança interna que esse sentimento exige. O homem não se controla, não se afasta e não racionaliza porque não sente. Ele faz tudo isso porque sente mais do que está pronto para sustentar conscientemente. O inconsciente já escolheu. A mente ainda está tentando acompanhar. Jung dizia que aquilo que é reprimido não desaparece. Continua atuando nas sombras até encontrar um caminho de expressão. O amor inconsciente não se perde no silêncio. Ele amadurece nele. Ele reorganiza prioridades. Ele pressiona o ego até que a consciência esteja pronta para aceitar a verdade emocional. Quando a mulher compreende isso, ela para de tentar interpretar cada gesto como prova de valor ou desvalor. Ela entende que o silêncio não apaga o vínculo. A contenção não elimina o sentimento. A distância momentânea não desfaz o impacto. Tudo isso são tentativas do ego de ganhar tempo, o tempo necessário para integrar algo que já mudou a estrutura interna. O homem só assume o que sente quando percebe que pode fazê-lo sem perder a si mesmo. E a mulher que sustenta um campo emocional estável durante esse processo não perde espaço. Ela se torna o lugar onde o amor deixa de ser impulso inconsciente e se transforma em escolha consciente. Se você chegou até aqui, já entendeu algo essencial. Quando ele faz isso, quando o comportamento muda, quando o silêncio aparece e o controle aumenta, não é porque o sentimento é fraco. É porque ele já foi profundo demais para ser ignorado. Agora, se você quer entender o próximo estágio, quando o inconsciente finalmente se alinha à consciência e o amor começa a se revelar de forma clara, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele vai te mostrar exatamente como o inconsciente transforma sentimento silencioso em decisão consciente.